foi esse lugar que era usado para sacrificar bebês aos deuses pagãos, que foi usado pelo próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, para explicar o que era a imagem do inferno. Que lugar era esse? Que utilidade tem para nós meditarmos a respeito das verdades eternas? É o que nós veremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Todos nós já ouvimos falar essa palavra, né? Geena, né? Que Nosso Senhor utilizou como imagem do inferno. Mas o que era a Geena? E que utilidade tem isso para nós? Nós falamos já outro dia de como o próprio Deus Nosso Senhor, no Evangelho, fala 15 vezes a respeito do inferno. Nossa Senhora em Fátima falou do inferno, tantas outras revelações de santos. Por quê? Porque é só conhecendo o buraco, sabendo onde ele é, e como não entrar lá é que nós nos defendemos eficazmente e evitamos de cair nele, né? Então, é importante, não só importante, é essencial nós de vez em quando meditarmos a respeito do inferno. Não obsessivamente, mas meditarmos a respeito do inferno. Alguém vai dizer, não, mas onde é que está isso na Bíblia? Bom, já falei, 15 vezes no Evangelho, e existe uma promessa formal que Deus faz, e que nós vamos tratar dela uma outra ocasião, mas uma promessa que eu só menciono aqui, uma promessa formal de Deus a nós, feito não é, na Sagrada Escritura, no Eclesiástico, capítulo 7, versículo 40. Existem traduções diferentes, mas eu peguei aqui do original da Vulgata Latina, e que diz o seguinte, Nosso Senhor diz, em todas as suas obras lembre-te dos teus novíssimos e não pecarás para sempre. O que são os novíssimos? A palavra parece ser contraditória, mas em latim isso significa as últimas coisas. As últimas coisas que nos acontecerão são 4. Na verdade, 3, né? E a terceira é uma de 2 opções. Então, primeiro, a morte, todos nós morreremos. O juízo, todos nós seremos julgados. E aí, a vida eterna, ou no céu ou no inferno. Por isso que são chamadas 4 últimas coisas, ou os 4 novíssimos. Mas então, a morte, o juízo, aí, ou o céu ou o inferno, por toda a eternidade. E isso é ensinado, isso é dogma da igreja, doutrina certíssima de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem nega isso, pura e simplesmente, não é católico. Pura e simplesmente. E é uma tristeza que se fale pouco desse assunto nos púlpitos das igrejas. Agora tem aparecido mais e mais sacerdotes, sobretudo jovens, que têm voltado para a doutrina católica tradicional. Mas muitos deixam de falar. Alguém diz, não, mas é porque isso é muito assustador. Ora, quanto menos a gente vê os padres falando sobre o inferno, mais coisas assustadoras acontecem. E na época em que se fala mais, razoavelmente, do inferno, menos coisas assustadoras acontecem. Por quê? Por causa dessa razão óbvia, é que se nós sabemos que nossas más ações vão nos levar necessariamente para o inferno, se nós não nos arrependermos, é claro que se nós não prestamos atenção a isso, vão acontecer mais crimes. Se o povo é instruído nessa verdade, por temor de cair no inferno, muita gente acaba salvando a sua alma. Diz a Sagrada Escritura, o temor de Deus é o início da sabedoria. Então, é importante nós conhecermos até certos detalhes do que será o inferno. E nosso canal justamente tem como objetivo instruir e conversar e meditar a respeito das verdades eternas. Os santos anjos, eles nos levam continuamente a meditar nas verdades eternas. Por isso que no canal dos Santos Anjos nós temos que falar do céu, falar do inferno, falar dos anjos, falar dos demônios, falar do purgatório, falar da Sagrada Eucaristia, etc. Então hoje nós vamos falar o que era a Geena. Eu tenho aqui novamente esse livrinho que eu recomendo a todos, O Inferno Existe, Provas e Exemplos, do venerável padre André Beltrame. Tem na Livraria Petrus, na internet é fácil de achar, Livraria Petrus. E ele explica o seguinte, a Geena era um vale perto de Jerusalém,
Então, a Geena existia. A Geena era o nome desse vale perto de Jerusalém, onde alguns maldosos hebreus, judeus, apóstatas de sua religião, sacrificavam a Moloque seus bebês, expondo-os ao fogo. Isso era uma coisa completamente bárbara. Era um deus lá, um ídolo de bronze, que se colocavam brasas dentro, lenha, etc. Quando aquilo estava incandescente, tinha umas portinhas, onde, para obter favores do deus Moloque, os judeus apóstatas colocavam bebês, certo? Os frutos de suas entranhas, colocavam para serem sacrificados, para serem queimados barbaramente naquela fornalha, que era um misto de fogueira e de forno. Isso é uma coisa absolutamente medonha. Então, vamos guardar isso porque nós vamos falar daqui a pouco do que acontece hoje, hein? O piedoso rei Josias, dos judeus, para abolir esse costume bárbaro, mandou aterrar o vale, ordenando que se lançasse ali toda a imundície da cidade. Seria o esgoto, né? Jogava ali. Então tinha terra, tinha um esgoto, e os cadáveres aos quais fosse negada a sepultura. Eu imagino que seriam, por exemplo, traidores ou gente desse tipo, que era negada a sepultura normal, então os cadáveres eram jogados ali, ou criminosos de crimes hediondos, etc. Bom, e como medida profilática, para queimar os vermes, os germes, etc., conservasse sempre aceso o fogo. Então era um lugar de imundície, um lugar de abominação por causa do sacrifício das crianças e um lugar que queimava. Então, nosso Senhor, nosso Divino Salvador, para tornar mais sensível a ideia do inferno, tomou a imagem desse vale que os hebreus abominavam, dando-lhe precisamente o nome de Geena. Agora nós sabemos o que era a Geena, que a gente lê na Sagrada Escritura, está lá no Evangelho. A Geena era esse lugar, e Nosso Senhor então comparava isso ao inferno, por causa, repito, da abominação, por causa da imundície e por causa do fogo. Então imagina, não é um fogo bonito assim, da fogueira de São João, mas é o fogo da imundície, que nasce dos dejetos, das coisas mais podres. Bom, qual que é a aplicação disso para nós? Eu achei interessante saber disso e queria comentar aqui com vocês no canal. A aplicação disso para nós é dupla. Primeiro, que nos ajuda a meditar diretamente sobre o que é o inferno. Porque no inferno vai ser isso eternamente num grau muito maior. Porque para lá vão todos aqueles que cometeram abominações, que cometeram os pecados e não se arrependeram. Depois, toda a imundície, toda a vulgaridade, tudo aquilo que é pútrido moralmente, estará ali no inferno, cheirando mal, castigando a todos os sentidos do homem depois da ressurreição da carne. Os corpos se unem às almas que já estiverem no inferno. Os corpos vão também fazer parte desse tormento, nós temos visto isso. Isso vai ser no céu também, mas no inferno também todos os sentidos sofrerão. Então, um pútrido, aquele cheiro insuportável, e aquilo por toda a eternidade. Por toda a eternidade. E em terceiro lugar, o fogo, né? O queimar-se, não, e é um fogo que não queima só o corpo, mas queima a alma. E ele queima sem consumir. Porque a pessoa que está no inferno, ela gostaria de se aniquilar, de como que suicidar-se e não deixar de existir. Isso não é possível. Né? É impossível deixar de existir. E ali a pessoa está naquele tormento eterno, às vezes por causa de alguns momentos de prazer ilegítimo, que a pessoa escolheu aquele prazer ao invés de ser honesto, de ser ordenado, de seguir a lei de Deus. Então a gente vê, não vale a pena pecar. Não vale a pena sair da amizade de Deus. Agora, a gente sabe que é difícil. Por isso que o pensar nessa Geena nos ajuda. Agora, aplicação, a segunda coisa, aplicação para os dias de hoje. Nós conhecemos, certo? Sabemos que existe no Brasil lugares que fazem sacrifício de bebês. Vocês sabem ao que eu estou me referindo.
a gente se pergunta, não é, se eles não mereciam, se o castigo justamente merecido é que todos esses lugares se tornassem Geenas, que fossem aterrados, para ali fosse o esgoto da sociedade, e ali então ficasse um símbolo da abominação que deve ser castigada. O símbolo, essa Geena, como existia ali em Jerusalém, o bom rei Josias fez isso, e ali então ser a marca da abominação inaceitável aos olhos de Deus. E quanta gente acaba se perdendo, não é? Entra nessa via de acabar acabar sacrificando bebês, como se sacrificava nessa época bárbara. Nós estamos num mundo neobárbaro que está se transformando numa Geena. Peçamos a Nossa Senhora que logo venha a promessa dela, que ela fez em Fátima, que tudo isso seria posto para a abominação das nações e que o coração imaculado dela triunfaria. Isso vai acontecer, mas nós precisamos nos preparar e pedir a misericórdia de Deus para nós e para os nossos, para que nós não caiamos nessa abominação e não nos transformemos em Geenas vivas de abominação. Então essa é a nossa meditação de hoje. Aqueles que achem que isso fez bem para si, compartilhem o vídeo com pessoas que normalmente não viriam ao canal, seus amigos, conhecidos, parentes, e porque isso Nosso Senhor ele prometeu, quem pensar nisso de maneira razoável, de vez em quando, nessas 4 coisas, não pecará. Ou se está pecando, parará de pecar. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.